Doutor Eliano Pellini, hoje vamos falar se é possível evitar a menopausa. Bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, boa tarde a todos. Inclusive, um tema polêmico, né? Podemos evitar a menopausa? Então, aí acho que a gente tem que começar a falar primeiro o que é o climatério, que é o momento que antecede essa falta de menstruação, que passa a ser menopausa, né, doutor? Na verdade, o extremo de idade, na adolescência, você tem um período chamado adolescência. Num período tardio, você tem o climatério. São fenômenos opostos. Enquanto na adolescência os hormônios estão começando a ser produzidos, no fenômeno climatérico eles estão começando a reduzir. Clinicamente, a gente considera climatério 3 a 5 anos antes da menopausa, que é a última menstruação, a 3 a 5 anos depois da menopausa. Agora, quando essa mulher já começou a entrar no climatério, ela começa a sentir aqueles efeitos, aqueles sintomas da menopausa, os calores? Então, na verdade, 3 a 5 anos antes da menopausa, você tem uma série de fenômenos que às vezes são passageiros. Por exemplo, você tem um ressecamento vaginal por 3, 4 semanas, você tem um ciclo menstrual completamente confuso, você pode sim ter variações de humor, pode sentir um processo depressivo e você não identificar qual é. Insônia, por exemplo, também é muito frequente. Só que no momento em que você tem a última menstruação, e nós só podemos chamar de menopausa depois de 1 ano, quer dizer, faz 1 ano que você não menstrua mais, aquilo é a sua menopausa, o que a gente percebe é que muitos dos sintomas que você referiu vão começar depois dessa ausência menstrual. Principalmente ondas de calor, chamados fogachos, ressecamento vaginal, dificuldade sexual, disfunção sexual importante, começa a haver uma perda da qualidade dos dentes, da gengiva, dos ossos e, infelizmente, um processo natural de envelhecimento. Hoje a gente entende que envelhecer é inexorável. Mas você pode fazer um processo bem diferente. Você pode não ficar velho. Quer dizer, a gente pode envelhecer com qualidade de vida sem aqueles sintomas do envelhecimento. Na verdade, hoje a gente trabalha com o conceito de que você pode envelhecer sem se inflamar. Porque hoje a gente entende por que as mulheres pós-menopausa entram em risco cardiovascular, tem perda óssea, tem ressecamento de várias mucosas, porque, infelizmente, a ausência do hormônio feminino produz um processo inflamatório, como no homem também. O homem não tem uma andropausa tão clara como as mulheres têm a menopausa. Tão marcada, né? Mas os homens também, após os 60 anos, começam a ter perda da testosterona. Hoje a gente entende que estrogênio e progesterona na mulher e testosterona no homem produz proteção contra inflamação. Quando esses hormônios desaparecem, você começa a inflamar seus tecidos e hoje inflamar significa envelhecer. Quer dizer, você fica mais vulnerável, né? Na verdade, você passa a ter artérias de pior qualidade, gengivas, mucosas de pior qualidade. Se você pensar num patrimônio, o seu hormônio feminino e o meu hormônio masculino são patrimônios importantes, que não que mantêm você jovem, mas que mantêm você feliz, saudável e sem se inflamar. Em equilíbrio, né? É fundamental hoje. Por isso que nós estamos falando, é possível evitar a menopausa? Evitar a menopausa é um fenômeno clínico, não é possível. Mas evitar os sintomas? Sintomas, sim. Hoje eu posso fazer com que minha cliente salte dos 35 anos para os 60 anos com a mesma qualidade de vida. E que se mantém essa qualidade de vida até os 80? Sim, hoje, 90, por exemplo, se ela optar por fazer terapia hormonal, eu consigo controlar todo o sistema menstrual pré-menopausa e depois, através da reposição hormonal, eu consigo controlar esses fenômenos pós-menopausa. E provavelmente, pelas evidências que nós temos, clientes que têm mamas saudáveis e útero saudável, artérias saudáveis, podem manter a terapêutica hormonal além dos 80 anos. Bom, vamos falar dessa terapêutica hormonal para você em casa também aproveitar e tirar suas dúvidas, mas já manda suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br e no Instagram, @GazetaMulheres. Temos uns mitos e verdades, porque a gente já vai esclarecendo tudo, ó. Ter controle do próprio corpo pode ser prejudicial para o organismo. Não, isso é uma mentira. É o oposto, né? O oposto. Hoje você deve controlar os fenômenos clínicos do seu organismo. Da mesma forma que você faz dieta, faz exercício e se mantém saudável, você pode controlar o seu sistema menstrual, você pode controlar o seu fenômeno menopáusico. A gente controla também, no caso das mulheres, uma vez que se faz a reposição hormonal acompanhada e da forma correta, problemas cardíacos também, Sim, hoje, né? por exemplo, as mulheres têm muito receio do câncer mamário, que está ligado à idade, está ligado à família, está ligado à reposição hormonal. Na verdade, a gente sabe que o câncer mamário não é ligado à reposição hormonal. Quer dizer, mulheres com mamas sadias têm autorização para usar terapêutica hormonal a longo prazo, desde que façam mamografia periódica, ultrassom periódico e um controle clínico periódico.
O que você está me perguntando é se realmente nós podemos fazer o controle de ciclo, o controle de saúde, e isso sim, isso é perfeitamente possível. Porque a gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, ela deixa de ter o hormônio, o estrógeno, que protege o coração, e ela passa a ter o mesmo risco praticamente depois de uns anos de nós ataque estávamos cardíaco, completando. né? Se você tem medo de câncer de mama, você tem que evitar as doenças que aparecem antes dele. É verdade. E infelizmente algumas mulheres não percebem. Mas o maior índice de morte no nosso país e nos países latinos, e principalmente nos países que consomem muita gordura animal, é o risco cardiovascular. Então muitas mulheres me dizem, doutor, eu tenho medo de câncer mamário, não posso fazer reposição hormonal. Muitas vezes não irá dar tempo de ter câncer mamário, porque antes vem o infarto, antes vem a doença AVC, cardiovascular, né? o AVC. Se a mulher for fumante, o grande risco é cardiovascular, infarto. Se não for fumante, o risco é acidente vascular. 55% das mulheres pós-menopausa morrem no nosso país de doenças cardiovasculares. E que a gente poderia evitar tanta Seguramente, morte assim, tanto né? pelo apoio cardiológico, onde você tem hoje estatinas para bloquear os riscos de LDL, colesterol, quanto nós ginecologistas mantendo a função hormonal estável e equilibrada. Vamos ver mais um mito ou verdade? Com os tratamentos não é possível evitar os sintomas. Bom, é bem o contrário, né? É o Oposto que nós também, estávamos né? falando. Quer dizer, você pode evitar os sintomas menopáusicos? Sim, com todo o controle, desde que você tenha um clínico, um ginecologista, um endocrinologista que tenha essa visão. Quer dizer, evitar os sintomas com medicação, lógico. Há clientes que gostariam que isso passasse sem usar remédios, mas infelizmente hoje você deve acreditar na medicação de um profissional que tem controle desse período. Temos algumas milhares de perguntas chegando, você pode mandar a sua também. Vamos ver a primeira qual é? A Nica, é possível evitar ou atrasar a menopausa? Então, na verdade, a gente entende hoje que é, infelizmente, possível antecipar a menopausa. Então, mulheres fumantes antecipam a menopausa, mulheres que fizeram tratamento para fertilização, para obter mais óvulos, para engravidar de forma fertilizada, podem perder óvulos e, por isso, ter menopausa precoce. As mulheres que consomem muitos corantes, a gente sabe hoje que alguns produtos ligados às embalagens plásticas podem causar menopausa precoce. Então, é possível fazer uma menopausa precoce? Sim. Você faz uma cirurgia, por exemplo, que retira uma parte dos seus ovários, você vai fazer uma menopausa precoce. Você faz uma esterectomia simples, que retira o útero, mas lesa as artérias que levam sangue ao ovário, você faz uma menopausa precoce. Agora, atrasar a menopausa, nós conseguimos fazer, lógico. Se eu recebo uma cliente com 47, 48 anos que quer continuar menstruando, eu posso usar terapia hormonal cíclica, fazendo com que ela menstrue além dos 50. Mas não há objetivo em não, vamos dizer, continuar menstruando. A gente não limpa o corpo através da menstruação. Na verdade, a menstruação merece ser interrompida aos 50 anos, como toda menopausa faz. O que nós queremos evitar é os fenômenos que a menopausa tem. Ondas de calor, ressecamento vaginal, perda de massa óssea. Então, é possível evitar ou atrasar a menopausa? Não há interesse em atrasar a menopausa. Sim. O que há interesse é você não sentir os sintomas que rodeiam em volta da menopausa. Você vai estar na menopausa sem os Sem sentir, sintomas da isso. menopausa, viu, Nica? Esse é o conceito ideal, você Né? representou muito bem, definiu perfeitamente, é isso. Você está em menopausa? Sim, Sim, mas não sem sente. sintoma. E eu acho que essa palavra menopausa deveria ser evitada no ambiente que você vive com seu parceiro, com seu marido. Porque, para os homens, quando uma mulher diz estou em menopausa, o homem imediatamente já pensa que ela está num processo de envelhecimento e a qualidade sexual vai piorar. Então, acho que a palavra menopausa deve ser abandonada, pelo menos dentro da casa, dentro das famílias, porque essa mulher se sente muito no nosso país envelhecida quando se usa, você está em menopausa. É que a gente tem o hábito, porque a gente ouviu das nossas avós essas coisas, o hábito de meio que seguir o que foi Sim. dito pelas nossas mães e avós. Mas as nossas avós, na época da menopausa, era completamente diferente a vida do que a gente tem hoje, né? Não, hoje você tem clientes na faixa dos 55 anos que precisam trabalhar, precisam Pois é. produzir, tem que ter E querem capacidade trabalhar e cognitiva produzir, né? e tem parceiros mais jovens. Sim, Então é. eu preciso de um equipamento sexual, preciso de uma vagina, preciso de uma estrutura vaginal externa Pronta para isso, para né? atividade sexual. Hoje, por exemplo, muitas mulheres aos 60 anos terão o seu parceiro mais sexualmente ativo do que no passado. Então, hoje o objetivo é evitar a menopausa? Sim. Evitar as queixas e, se possível, evitar aquilo que muitos médicos dizem, por exemplo, o seu ovário faliu, a senhora está numa falência hormonal, tanto falência quanto falou em menopausa, falência, já é péssimo, são palavras né? terríveis. Eu E outra muito terrível é a atrofia. Olha, sua vagina está atrofiando, seus genitais estão atrofiando, seu clitóris está atrofiando. Isso é muito ruim.
O Conselho Americano de Menopausa sugere que a gente não use essas 3 palavras, que é menopausa, mesmo clínica, a palavra atrofia e principalmente a palavra de sofrimento, tipo falência. Né? Mas acaba mexendo muito com o emocional dessa mulher. Né? É o que Isso você tinha comentado. tudo, né? 15, 20 anos antes da menopausa, você já pode sentir fenômenos emocionais. Então. Aquilo que você vê na menopausa, que é a parada total da produção de hormônios, 15 anos antes já está começando. Então, desde os 40, 45 anos, a gente aconselha que você converse com seu ginecologista, endocrinologista, visando essa possibilidade que você quer. Um beijo para você, viu, Nica? Vamos ver mais uma pergunta da Débora. Minha mãe teve menopausa precoce aos 39 anos, que cedo, hein? Posso ter também? Sim, infelizmente, Débora, o fenômeno de menopausa precoce é um fenômeno familiar, porque, na verdade, quando você nasceu, a sua mãe te deu de presente pelo menos 400 mil folículos dentro dos seus ovários. As mulheres que têm menopausa precoce oferecem às suas filhas um número menor. E como você tem, vamos dizer, 400 mil folículos e vai menstruar pelo menos 500 vezes durante a vida, você perde 1000 folículos por mês. Isso significa que em 40 anos, numa mulher sadia, você já tem um grande desgaste folicular. No caso da sua mãe, aos 39, é possível que você tenha essa herança. Eu sugiro que, se você não tem filhos, tente engravidar logo e faça esse projeto que nós estamos discutindo hoje. Controlar o seu sistema menstrual para evitar os sintomas da menopausa. Agora, é verdade aquela história que quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo ela entra Não, isso não é bem real. Quanto mais cedo você menstrua, às vezes você termina o fenômeno menopáusico mais tarde. Porque se você menstrua cedo, é sinal que você tem um número de folículos muito bom. Então, acima de 400 mil. Então, você começa antes. Porque a quantidade de folículos faz você produzir hormônio feminino. Então, é mais provável que quem começa a menstruar cedo termine mais tarde. Essa história que consumir muitos alimentos com hormônios faz com que a mulher menstrue cada vez mais cedo, a menina? Então, na verdade, hoje a gente entende que não é bem assim. Porque o sistema nervoso central, que é o hipotálamo, que produz a estimulação da hipófise, depende mais de estímulos externos. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o uso de todos os veículos de comunicação, de internet, favorecem a menina a menstruar mais cedo. A estimulação sexual, por exemplo, você vê meninas hoje que são estimuladas a dançar a dança da garrafa ou outras situações eróticas mais precoces. Isso também antecipa o fenômeno menstrual. E principalmente gorduras animais, sim. Nesse caso, porque você está oferecendo mais colesterol e o colesterol é o precursor dos hormônios femininos. Mas hoje a gente entende que é mais perigoso a sexualização precoce do que a própria menstruação precoce. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver a próxima, qual é? Da Eliane Isaías. Menstruei pela primeira vez aos 14 anos. Com quantos anos vou entrar na menopausa? E será que eu posso adiar? É mais ou menos isso que nós estamos conversando, Eliane. Basicamente isso. Você provavelmente com a menarca, que é o nome da primeira menstruação aos 14, talvez possa ficar tranquila porque você fará menopausa mais tarde. Mas é provável que depende da sua linha de vida, da sua linha de história. Por exemplo, se você não sofreu alguma doença que agrida os seus ovários. Nós já comentamos aqui sobre endometriose. É uma doença extremamente agressiva para os ovários. Nesse caso, será que eu posso adiar? Não há motivo para adiar, desde que você já tenha tido filhos. Sim. O que você pode fazer é ter os filhos que você pretende e, a partir daí, controlar o seu sistema menstrual para que você não sinta os efeitos da menopausa. Aí vem uma grande sugestão, não faça laqueadura. Sim, não faça esterectomia se não houver um motivo clínico importante, porque tanto laqueadura quanto esterectomia faz com que você não se preocupe mais com fenômenos menstruais. E é o controle dos fenômenos menstruais que nós fazemos hoje com pílulas de estrogênio natural que regulam o sistema para que você passe a menopausa. Um beijo, viu, Eliane? Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? A próxima da Ana. Eu tenho 48 e ainda não entrei na menopausa. É normal? Bom, na verdade, é plenamente normal, porque no nosso país, as meninas estão menstruando entre 9 e 11 anos. Cedo, né? Sim. Eu menstruei com 16 para 17. Que era o ideal, né? Teoricamente, para você preservar os seus tecidos. Porque menstruar muito cedo e menstruar até muito tarde aumenta o risco de câncer mamário. Então tem que ficar atento. Então, né? por exemplo, no nosso país, as meninas menstruam dos 9 aos 11 e param de menstruar entre 45 e 52 anos. Então, se ela aos 48 anos ainda não entrou na última menstruação, isso é normal. Isso é normal. Pode ser até os 52 anos. Agora, há mulheres que param de menstruar depois dos 52 anos. A gente chama-se
menopausa tardia. Isso para as mamas é perigoso. Quer dizer, também tem que checar isso. Não é na vantajoso família, né? você menstruar além dos 52 anos. Isso pode ser crítico para o seu sistema imunológico mamário. Mas isso, gente, a gente tem que conversar desde sempre com o médico. Foi o que você disse, né, Peline? Quer dizer, você já teve seus filhos, já começa a pensar como você quer estar daqui 30 anos. Hoje, não tem que esperar estar passando esse investimento, Kátia, né? é fundamental. Não é? Principalmente porque você já encerrou a sua vida fértil, Sim. mas os seus ovários merecem uma atenção para a vida pós-menopausa. E o útero também, né? Eu acredito que retirar o útero deve ser uma medida extrema. No passado, nós fazíamos esterectomias assim, Por bobagem, sem grande né? motivo. É. Mas hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu, a manutenção do útero é muito importante, principalmente para o ato sexual. A vagina se mantém elástica, o suporte para a bexiga, que irá cair com a idade, e principalmente o muco que a região da vagina precisa para que o ato sexual seja agradável, depende do colo do útero. Então, retirada do útero completa, eu sou praticamente contra, a não ser que haja um motivo clínico perfeito. E se por acaso você tiver que fazer essa cirurgia, discutir com o seu ginecologista se você não pode manter o colo do útero. E não retirar tudo. Porque né? hoje a gente sabe que o câncer do colo do útero, ele é transmissível sexualmente por um vírus chamado HPV. Se você tem Papa Nicolau nos últimos 5 anos, todos normais, e tem um parceiro fixo, sadio, você não tem risco de câncer de colo do útero. Por isso, hoje a gente acredita que possa ser mantido. E mesmo o câncer de colo de útero, ele não chega a um estágio tão avançado, tão rápido, Não, né? na verdade, o câncer de colo do útero é perfeitamente controlável. Desde que você comece a sua vida sexual e comece junto a fazer exame de Papa Nicolau, que é um exame simples, feito anualmente. Se você mudar de parceiro, a gente aconselha que você faça a cada 6 meses. Ou, felizmente, nós temos uma vacina, chamada vacina Sim, anti-HPV, verdade. quadrivalente, que as meninas estão recebendo gratuitamente dos 9 aos 11 nas escolas e nas unidades básicas de saúde. Provavelmente, como acabamos com a poliomielite, iremos acabar, se tudo correr bem, como a gente espera nos próximos 25 anos, câncer de colo do útero. Que mata muitas mulheres. Né? Ainda no país, é o segundo câncer a mais agredir a sociedade feminina. O primeiro é mama, o segundo é câncer de colo do útero. Mesmo porque, se a gente lembrar, volto eu, as nossas mães e avós não tinham o hábito de irem ao médico, ao ginecologista anualmente. Na verdade, o ginecologista do passado, ele era um clínico muito ruim, não havia empatia, não havia... Eu, por exemplo, hoje tento transmitir para os meus alunos a primeira chave de atendimento clínico, que é na mulher. Mulheres não são baseadas em evidência médica, mulheres são baseadas em sensibilidade. Então, você tem que ter um médico que entenda o problema e não seja tão, sabe, focado no corpo uterino ou na vagina. Seja um indivíduo que entenda a mulher como um global saudável. Temos mais mitos e verdades? Vamos ver o próximo deles? Ó, toda mulher na menopausa tem irregularidade menstrual. Sim, isso é verdade. Quer dizer, na pré-menopausa, o seu sistema menstrual começa a se desorganizar. Então, se você quer saber, será que eu estou me aproximando da menopausa? Basta você ver como estão os seus ciclos menstruais 5, 10 anos antes. Provavelmente você começa primeiro a ter períodos mais longos, então fica 2 meses sem menstruar. Depois, às vezes, você tem sangramentos menstruais cada 15, 20 dias. E, finalmente, você tem um período longo de quase 6, 7 meses sem menstruar. Por isso, irregularidade menstrual é normal no pré-menopausa? Sim. No pós-menopausa? Sim. Irregularidade menstrual merece atenção e merece você corrigir. Vamos ver mais um? Vamos ver o próximo? A reposição hormonal pode ajudar nesse período? Evidente que sim, né? Quer dizer, na verdade, a proposta de terapia hormonal hoje é um pouco diferente. Na pré-menopausa, a gente entra com hormônios cíclicos para regular o seu sistema menstrual. As pílulas são muitas vezes Hoje, por usadas? exemplo, se você tem um parceiro que não é vasectomizado e você necessita evitar a gravidez, você pode usar pílulas hoje até os 50 anos. Hoje mudou muito o nível de hormônio das pílulas e a qualidade das pílulas. Então, você pode, por exemplo, evitar a gravidez até os 50 anos usando pílulas contraceptivas e aí saltar para a terapia hormonal. A terapia hormonal hoje é vista como uma medicação anti-inflamatória. Na verdade, você não está repondo hormônios femininos para ser mais jovem. Você está repondo hormônios femininos para inflamar menos e aí ficar mais longeva, saudável. Né? Porque não adianta, a gente só viver mais, a gente tem que viver com saúde, né? Então, na verdade, há pessoas que pensam assim, eu preciso viver mais. Mas desde que você tenha autonomia sobre o seu corpo. Claro. Se você, por exemplo, deixar o seu organismo inflamar, você envelhece mais cedo e morre mais cedo. Então. Uma das coisas que pouca gente sabe, as gengivas são o nosso patrimônio mais importante.
O intestino é nosso patrimônio importante, porque se você começa a ter perda da qualidade dos seus dentes, uma periodontite, por exemplo, ou se você fizer uma colite, ou se você fizer pólipos intestinais ou divertículos intestinais, tudo isso faz com que você absorva menos os elementos que fazem, principalmente, a função cerebral. Serotonina, dopamina, acetilcolina. E aí passa a ter uma baixa qualidade de vida. Não, e aí você é candidata a longo prazo à perda da qualidade cerebral. É por isso que demência senil e Alzheimer são doenças que estão crescendo, porque estamos vivendo mais tempo do que a natureza previa. Mas a gente não pensa, volto a dizer, em como a gente quer estar daqui 20, 30 anos, a gente tem que começar a pensar nisso. Hoje, por exemplo, quem nos está assistindo e tem mais que 50 anos, às vezes está se recriminando por não ter feito isso. Não é culpa de quem está em casa. Agora, mas né? agora sim, as meninas que estão nos vendo a faixa de 25, 40 anos, devem começar a pensar nesse conceito. Eu acho. Vamos ver mais um mito ou verdade? Com a chegada da menopausa, a pele, unha e cabelo ficam mais fortes. Não, é completamente o oposto. Desculpe rir, mas não é motivo para rir, né? Não, mas é porque as pessoas, a gente já ouvia muita gente dizer isso. Na verdade, tudo isso enfraquece. O cabelo fica mais fino. O cabelo se perde, há uma alopecia importante. Você tem as unhas, a pele, os ossos, os músculos todos enfraquecidos, é o que a gente chama de rabdopenia ou queda hormonal. Então, na verdade, isso é falso completamente. Se você perceber que o seu cabelo, sua pele, suas unhas estão enfraquecendo, ou é um problema tiroidiano, que isso pode acontecer em mulher jovem, ou é um problema climatérico em mulheres mais maduras. Vale a pena investigar, né? Sim, lógico. Tem mais perguntas chegando, vamos ver a próxima, da Cleusa. Tenho 39 anos e minha menstruação tem aumentado, período de 29 para 45 dias. Isso é algum sinal de que a menopausa prematuramente está chegando? Então, infelizmente, Cleusa, nós estávamos discutindo isso há pouco. Essa dilatação do seu período menstrual, o aumento da quantidade menstrual, merece uma atenção. Primeiro, verificar se não é um problema uterino, porque da forma que nós falamos, existe endometriose, existe adenomiose, existem miomas, existem hipertrofias endometriais, existem pólipos endometriais que podem fazer você sangrar de forma diferente do que antes. Mas, infelizmente, se tudo estiver normal e você estiver tendo sangramentos cada 45, 50 dias, é provável que a sua reserva de óvulos esteja terminando. Vale a pena consultar um médico, fazer um ultrassom, lógico, um exame clínico completo com alguém da sua confiança. E muito nova, 39, né? Na verdade, nós estamos vendo isso. Infelizmente, nesses últimos 25 anos, o fenômeno menopáusico tem antecipado. Da mesma forma que as meninas estão menstruando mais cedo por motivos de estimulação hipersexual, nós estamos vendo mulheres parando de menstruar mais cedo por processos de desgaste emocional, desgaste profissional, excesso de cortisol. Quer dizer, a vida qualificada que a mulher moderna tem, infelizmente, está favorecendo menopausa precoce. E o cortisol vem do estresse, né? Fundamentalmente. É um veneno para o corpo, né? Na verdade, o cortisol é importante. Sim, mas quando ele é fundamental, né, para as nossas reações de defesa. Então, você tem que ter cortisol alto para você reagir, para você fugir de um risco. Mas no momento específico, né? Infelizmente, tem que durar pouco. E o que nós temos hoje é um desgaste crônico. Por exemplo, a situação de trânsito. Todo dia você enfrentar 2, 3 horas de trânsito, aumenta o seu cortisol a um nível de risco. E, infelizmente, quando você tem colesterol alto, você tem cortisol alto e você tem aldosterona alta, você fica hipertenso, você fica diabético. E tudo depende de coisas simples. Você não pode permitir a sua cintura, por exemplo, passar de 80 em mulheres. Você não pode permitir que o seu pescoço passe de 35 centímetros. E o braço não passe de 27. Essas medidas mostram quem mantém cintura abaixo de 80, pescoço abaixo de 35 e braço abaixo de 27 centímetros, vive mais, porque evita as doenças crônicas, principalmente o grande fantasma que nós temos hoje, chamada síndrome metabólica, que está associada à resistência insulínica. Então, a atenção sempre ao peso, atenção ao exercício, dieta, alimentação e, lógico, um clínico que você confie. Um beijo para você, viu, Cleusa? Busca um médico, então, para você fazer teus exames, tá? Vamos ver mais uma? A Dilceia Almeida. Tenho 33 anos, há 1 ano e 8 meses, retirei o útero. Vou passar pelo processo da menopausa cedo, né? Bom, Dilceia, você deve ter retirado o útero por indicação médica precisa e eu acredito que o objetivo da cirurgia foi atingido. Você não tem mais sangramento, você não tem mais desconforto menstrual, isso sim. Só que, infelizmente, o fenômeno menopáusico pode vir, e irá vir na idade talvez um pouco antes. Porque quando nós retiramos o útero, às vezes a circulação de sangue aos ovários diminui.
Quer dizer, o fato de retirar o útero de forma clinicamente indicada não faz você menopausar antes. Mas pode sim. Você vai sentir os sintomas se você não fizer mais nada e deixar o seu organismo progredir. Você vai sentir onda de calor, você vai ter ressecamento vaginal. Por isso que vale a pena, mesmo retirando o útero, discutir com o seu clínico, dizer, olha, eu não tenho mais útero, não menstruo mais, não preciso mais me preocupar com filhos, mas eu gostaria de manter a minha função menopáusica sob meu controle. Isso é possível. Mas ela com 33 anos, a partir de que idade seria o mais indicado a partir de agora? É provável que ela entre em menopausa na idade clássica, entre 45 e 52 anos. Tá. Mas a partir de hoje, já retirando o útero, vale a pena ela estar sob atenção. Porque a vagina pode ter ressecado um pouco com a cirurgia e muito provavelmente ela vai passar esse período de mais 10, 15 anos tranquila. Só que, na verdade, tem que estar sob controle. Então, Dilceia, conversa com o teu médico, ginecologista, tá? Olha, vou passar aqui os contatos do Dr. Pellini, lembrar do trabalho que ele faz de assistência à mulher lá em São Bernardo do Campo, que é um trabalho É o Centro de Atenção né? à Saúde da Mulher. A gente tem um grupo de atenção à sexualidade, no meu caso, mas todos os outros setores ligados à menopausa também. Quem quiser, esse telefone aqui? Esse é o do consultório e o outro é do site, que pode entrar em contato, eu posso responder. Eu tento responder todas. Mas é difícil responder a todo mundo. Ainda mais quando vem para o WhatsApp, Facebook, eu tenho pouca chance de estar com esse tempo. Você tem que estar clinicando, né? Mas o telefone eu posso mandar e-mail, sim, Tá e aí bom. eu respondo. Olha, o telefone é o 50, aqui é 42? 5052. 5052-1409. 5052-1409. Aí a minha secretária organiza e eu tento responder. Né? Mas tem que ter calma, viu, gente? Tem que ter pelo menos calma, porque nem sempre é tão fácil como aqui, que aqui a gente responde e tantas você pessoas, atinge né? tantas clientes ao mesmo Verdade. tempo. Né? E olha, o site é o www.genexmedicina.com.br. Vou soletrar GENICS medicina.com.br. Lá tem informações também sobre o Dr. Pellini. Quer sugerir algum tema? Mande pra gente. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Sempre bom tê-la aqui, Obrigado. viu? Sabe